Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade aos estudos da nossa revista O que é Teologia? Nesta oportunidade nós veremos a lição de número 7. O título dela é Jerusalém e Atenas, o papel da razão na teologia. O texto básico se encontra em 1 Coríntios 2, dos versos de 1 a 6. Eu vou lê-lo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Quando nós estudamos a palavra de Deus, somos conduzidos pelo Senhor a uma nova variedade, a uma nova gama de conhecimento que eram até o momento inacessíveis para nós. E quando nós encontramos esse conhecimento e entendemos esse conhecimento, nós vemos que sem a mão do Senhor nos guiando, nós nunca chegaríamos perto de entendê-lo. Porque fatalmente aquilo que nós chamamos de razão refrearia a nossa comunicação. Sendo então a fé a resposta mais imediata que podemos dar a respeito deste novo pensamento que temos. Romanos 12:1 fala de apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pelo nosso culto racional. Nessa hora, muitos questionamentos se levantam. A razão que refreava o entendimento divino agora faz parte do meu culto em vida? A fé fica em segundo plano quando uso a razão? A convicção em coisas que não se veem, nossos pressupostos básicos que estão dentro da minha mente, são mesmo sem eu ver razoáveis? Razão, somente a razão? Fé, somente a fé? Fé e razão, as duas juntas? A guerra entre fé e razão ocorre há mais tempo do que podemos classificar. Esse embate não é o fim do mundo, porque questionar quem somos e como somos o que somos é não ficar confortável com a vida que levamos. E até aí tudo bem. A vida cristã não deve ser uma vida fácil, não deve ser uma vida de comodidade. Deve ser uma vida onde nós estamos incomodados com a vida que levamos. Mas você, pensando sobre a razão, a racionalidade do real e a fé, a convicção pura no que é a contramão do natural, tem um lado? Qual das duas nos aproxima mais de Deus? A fé ou a razão? O autor fala muito bem que água e óleo não se misturam, e nesse entendimento muitos dizem que a fé e a razão, como a água e o óleo, também não. Principalmente nos meios acadêmicos. Na faculdade, os jovens, além de serem bombardeados com uma perspectiva nociva de como a vida pode ser mais fácil e agradável fora dos limites da igreja, e nós podemos dizer isso com, infelizmente, conhecimento de causa, visto o quanto dos nossos jovens se perdem no caminho por causa desses assédios, existe também a crítica à religião. E nessa crítica, as pessoas trazem demonstrações razoáveis e compreensíveis disso. E o jovem que não estiver firmado, o jovem que não estiver preparado, o jovem que não estiver com os pés no chão, vai perder o foco. E também vai perder a fé por causa disso, porque não entendeu ela da forma acertada. Tertuliano, nascido em Cartago, capital da Tunísia, no ano de 150, 160, era filho de um militar pagão que lhe deu uma extensa formação intelectual e o inseriu na carreira jurídica. Ele era advogado. Em 195, ele encontra a fé cristã e a abraça com muito afinco. E defende tanto ela, a fé cristã,
quanto os cristãos, que eram oprimidos pelo governo e perseguidos. Ele, que era uma pessoa bastante estudiosa, um acadêmico bastante voraz, que ia a fundo nos seus estudos, fez uma pergunta muito simples: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Como a sede do pensamento pagão racional poderia ter alguma comunhão com a fé, contrária à normalidade do senso comum, sendo pela sua ótica, que eu trouxe a esse questionamento, absurdo demais para ser uma mera invenção de homens. No mesmo pensamento, Anselmo da Cantuária, que era um monge beneditino, filósofo e arcebispo, nascido em 1033 e falecido em 1109, dizia que a razão e a fé andavam em concordância, embora que, no seu argumento, ele mostre que é impossível conhecer sem crer nele. Ele fazia uma pergunta compatível: eu não procuro entender para que possa crer, mas eu creio para que eu possa entender. A normalidade do senso comum, atrelada à pregação absurda, não tinham nenhuma concordância. A fé era uma coisa, a razão era outra coisa. Com esses dois exemplos, nós podemos dizer que o nosso cotidiano, hoje em dia ainda, afirmar que fé e razão têm uma harmonia é uma discussão que não vai acabar tão facilmente. Porque mesmo hoje, as duas são colocadas em lados opostos, como nós podemos ver nos exemplos de Tertuliano e de Anselmo. Porque ambos os lados defendem a sua posição, por assim dizer, e isso na realidade empobrece a questão. Porque razão e fé, numa perspectiva teológica, razão e fé, numa perspectiva de novo homem, não são inimigas, elas são complementares. Nesse pensamento, nós podemos perguntar onde a ciência chegaria e avançaria no progresso que experimentamos e somos beneficiados hoje em dia sem a verdade de Deus. Como? Essa verdade de Deus, que é revelada a homens que, indiferente à sua compreensão de fé e razão, contribuíram para os avanços que vemos e para as perguntas que levantam os questionamentos para a resolução que trarão avanços novos no futuro. E essas perguntas, muitas delas serão respondidas pela misericórdia de Deus em datar homens com capacidade de resolvê-las, e muitas delas também não serão respondidas, porque simplesmente não haverá resposta. O autor fala muito bem que não há harmonia em ciência sadia e fé capenga, como também não há harmonia nenhuma em fé sadia e ciência capenga. Se uma for para o lado e a outra for para o outro, não vai dar certo. Nesse pensamento, nós vamos para o exemplo de Paulo. Paulo, em 1 Coríntios, exorta a igreja a entender o que era de fato a unidade dos irmãos que estava se desfazendo pelas desavenças deles em relação a qual irmão seguir. O verso 12 diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Isso vinha do comportamento deles, que ao invés de valorizar o ensinamento divino, demonstrava uma fidelidade e exaltação da sabedoria humana. A fé não é contra a razão, mas é contra a descrença e descrédito que a razão sem Deus traz ao entendimento. Então, essas pequenezas, essas coisas pequenas que foram trazidas como contendas e apresentadas por Paulo no versículo 12, diziam a respeito de uma razão que estava obscurecida, porque eles exaltavam homens, seja pela influência da filosofia grega que estava no meio deles na época, ou na visão judaica de um rei conquistador que ainda demonstrava que eles não perceberam, não entenderam quem era Cristo, porque viam em homens uma proeminência e tratavam Cristo como um homem qualquer. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E cada um que defendia o seu lado via nestes homens algo que fosse interessante de ser crido, acreditado, seguido.
mostrava que eles não estavam entendendo de fato o que estava acontecendo. Fidelidade e exaltação da sabedoria humana. Uma perda de tempo muito grande desses homens, e Paulo os exortou. A sabedoria e a inteligência humana seriam destruídas e aniquiladas pelo saber superior. Paulo disse isso para que eles percebessem o que estava acontecendo. Paulo explica sobre a sabedoria e a inteligência, que sem Deus seriam destruídas e aniquiladas, como eu disse, pelo saber superior. Ou seja, o conhecimento, por maior que seja, sem uma cosmovisão e união com a teologia, não sairá do lugar do sentido salvífico. Ele mesmo diz no versículo 1 no versículo 19 do capítulo 1, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Tanto que ele mesmo fala de si em sua pregação que ia na contramão das escolas helenistas. Ele fala que sem uma profundidade da sua pregação, que deixa as coisas mais difíceis de entender, ele pregava a única verdade que abriria os olhos para o entendimento sadio de todas as outras coisas. O poder da sua pregação residia e reside não em convencer pela repetição de coisas sem sentido, mas na ação acima da razão que conserta a nossa razão, que é o poder e a ação do Espírito Santo. Nesse entendimento, Paulo conseguiu de forma excelente demonstrar que a razão com um olhar cristocêntrico era possível por causa da fé, coisa que em separado seria absolutamente impossível, porque a limitação que o pecado trouxe à humanidade no geral impede uma compreensão espiritual da realidade, coisa que ele, por exemplo, nunca deixou de estudar. O alimento para a inteligência e razão humilhada é uma busca consciente pela verdade, é uma compreensão espiritual da realidade. Segundo Timóteo 4, no versículo 13, Paulo mesmo na pior situação, o contexto mostra ele abandonado, todos foram embora e deixaram para trás, fala que ele mesmo na pior situação mantinha a mente ativa na busca da verdade. Esse versículo fala dele pedindo a Timóteo que trouxessem alguns pertences para ele e entre ele os seus pergaminhos. Já idoso, ele mantendo o afinco, a responsabilidade, a vontade por estudar, por continuar aprendendo de Deus. Esse pensamento foi amplamente difundido na Reforma. Por quê? Porque a Reforma reforçou aquilo que sempre esteve explícito, sempre esteve lá. E eles reforçaram: não se trata de nós, trata-se de Jesus. Na Reforma, o homem é colocado no lugar devido, que é a mais baixa condição, onde tudo em nós, longe de Deus, é distante de absolutamente qualquer virtude. E sem a misericórdia de Deus nos alcançando, fazendo também o que nós chamamos de razão ser refeita do zero pela graça divina, nós ficaremos completamente amortecidos, totalmente alheios, mesmo com a comprovação sem dúvidas que ele existe. Só uma mente renovada, porque em Cristo somos nova criatura, consegue apresentar um culto racional, com reverência, um culto real, um culto com uma fé alicerçada no alto. Ou seja, só a razão, fatos, provas e evidências visíveis sem fé não contribuem para o crescimento. E a fé, por si só, sem uma comprovação, compreensão da realidade, sem que ela seja o norte para todas as facetas da vida e não um salto no escuro ou um salto no vazio, não produz também o efeito acertado. E nós voltamos à nossa narrativa. No começo nós dizemos que era razão contra a fé. Agora nós falamos de razão e fé. E reforçamos. Elas não são inimigas. Elas são complementares. Elas andam juntas. Nesse sentido, nós devemos andar no poder do Espírito, que reeduca e transforma tanto o nosso entendimento racional quanto a nossa convicção nesse mesmo poder que se revela
esse evangelho que acontece de fé em fé. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Experimentamos esse poder sempre, de fé em fé. Romanos 1, 16 e 17 fala que de fé em fé nós cresceremos. E quando nós olhamos para essas verdades apresentadas, nós nos colocamos também, vergonhosamente, na posição de percebermos o quanto nós deveríamos fazer as coisas e não fazemos. Por mais vezes que conseguimos perceber ou admitir, nós nos portamos com pouca disposição e somos questionados se estamos buscando de fato a verdade e padecemos, quando por negligência desprezamos ou não damos o devido valor à sabedoria. E essa sabedoria deve ser buscada com interesse, com paixão, porque dela nós obtemos tudo aquilo que nós precisamos para passar adiante. Como, porém, sabendo que a razão e a fé estão juntas, nós invocaremos aquele em que nós não cremos, com razão e fé. E nós, tendo essas verdades, como os outros crerão se nós não a usarmos, a tomarmos e fazermos elas serem ouvidas? Como ouvirão se nós, que dizemos que temos fé e razão, não pregamos? Conhecimento teológico coloca o homem no seu lugar, que é o lugar do ir, do indo, e o comissiona a ser o anunciador de Jesus e não um anunciador de si mesmo. O conhecimento teológico coloca a nossa pretensão e senso de sermos insubstituíveis à prova. Nós percebemos que razão e fé é igual a uma responsabilidade enorme, grandiosa, gigante. Porque nós temos agora uma visão do todo. E temos sim uma responsabilidade. Coloca a nossa pretensão e o nosso senso de sermos insubstituíveis à prova, porque mesmo com acesso a tudo, se não formos humilhados na aplicação e na busca dessa verdade, seremos meros ouvintes de sermões e leitores ávidos de palavras que não terão outra utilidade a não ser nos dar um emaranhado de respostas sem prática e uma vida sem atitude e necessidade de servir. Não há desculpa para vivermos alheios a isso, não há desculpa para nós nos portarmos como meros ouvintes, não há desculpa para nós nos debruçarmos em livros e não praticarmos aquilo que aprendemos. Não há desculpas. Deus se mostra a seres pequenos como nós, e ainda assim, com arrogância, nós achamos que somos importantes demais e nós achamos que nós não devemos nos portar com a responsabilidade que a razão e a fé nos trazem. Nós devemos nos colocar de joelhos e nesse ato de estar de joelhos, viver aquilo que nós entendemos de Deus para a glória dele e não para a nossa glória. Nós somos comissionados a ser anunciadores de Jesus e não de nós mesmos. Como alguém vai ouvir o que conhecemos de Deus se falamos mais de nós do que dele? Nós, conscientes da fé pela qual vivemos e certos da razão da nossa esperança, nos revestimos de uma responsabilidade que agora, enfim, nós podemos saber de fato o que fazer. Seremos cobrados mediante a busca que nós tivermos do nosso Senhor. E dessa busca teremos em nós o fruto da proximidade ou não desta relação. É preciso ser prudente, como o servo descrito em Lucas 12, ou como as 5 virgens em Mateus 25, que souberam o que fazer, que não tinham desculpas para viverem alheios à revelação, que eram prudentes e não nécios na condução da vida pessoal com Deus.
e que entenderam que viver fora dos limites da verdade que agora conhecemos, que junta a fé e a razão para glorificar o nome de Deus, fazer algo fora disso, é pecado. Então, a fé e a razão não são inimigas. Elas devem ser encaradas de forma consciente, já que agora, pela graça, eu e você somos conduzidos à humilhação daquilo que nós chamávamos de sabedoria. E entendemos que ambas, fé e razão, devem ser mais uma das inúmeras formas de glorificar o nome do nosso Senhor. Então, que sempre estejamos preparados para responder e ensinar a razão da nossa esperança e da nossa fé. A razão não é algo sem sentido. A fé não é algo sem sentido. Deus nos deu o privilégio de olharmos para as duas, sermos edificados com a junção das duas e caminharmos em direção dele com as duas totalmente submetidas, humilhadas e colocadas nas mãos dele. Então que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos com a responsabilidade que a fé e a razão nos trazem, não entrando em contendas, procurando coisas sem sentido, mas unicamente buscando a glória daquele que nos deu o privilégio de sim termos olhos e mentes abertas para enxergar. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá, através da tua misericórdia e da tua salvação, condições de sermos nova criatura, Pai. E por sermos nova criatura, temos sim novas perspectivas, novas esperanças e um novo e renovado entendimento de Ti. Dá, Senhor, que a nossa razão e a nossa fé andem juntas em direção a Ti e que sejamos conscientes das responsabilidades que temos com o Senhor. Tem misericórdia, porque sem Ti estaríamos perdidos, sem Ti estaríamos fadados ao fracasso. Ajuda-nos a ter sabedoria, como o Senhor disse. O Senhor liberalmente a dá àquele que pede sabedoria. Nós pedimos sabedoria não para não sermos melhores do que os outros, mas sim para sermos melhores em Ti. Ajuda-nos, fortalece-nos, tem misericórdia de nós. Isso é o que te pedimos, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém.